Olá, povo de Deus. Vamos lá, como prometido, vamos fazer a revisão da aula. Então, vamos nós fazer essa revisão, tá, meus queridos? O judaísmo vai ser a primeira religião monoteísta. A gente tem que entender que o povo daquela época, todas as regiões, todos os povos eram de uma crença politeísta. Então a novidade vem com o judaísmo, que é o monoteísmo. Então a história do monoteísmo começa com a eleição de Abraão. Abraão vem de Ur, que hoje é o Iraque, e ele vai dar origem a todo o povo hebreu. Então o Senhor vai dizer a Abraão: deixa a tua terra, teus parentes, tua casa, que ele vai fazer de ti uma nação, e uma nação que será abençoada, será engrandecida, será bendita e sairá bênçãos para todas as outras nações. Então ele vai ser herdeiro deste povo, esse povo escolhido por Deus. Aí nós vemos a história da criação, né? Começa com a história de Israel. Israel começa com esse Deus e esse Deus é criador de tudo. E com isso nós vemos em Gênesis, o livro de Gênesis, e aí há a queda, né? Adão e Eva, aí vem o pecado traz a queda nada mais é do que o afastamento do homem de Deus, e com esse afastamento vai entrar a morte. E por volta do ano 2000 a.C., Deus vai chamar Abraão. Isso é uma nova etapa, é uma nova berite, é um novo pacto, é uma nova aliança que esse Deus vai fazer com esse povo através de Abraão como pai de uma grande nação. Aí nós vamos ter a história de José, que todos nós conhecemos, e vamos ter a história de Moisés. Moisés é muito importante, que Moisés é que vai libertar esse povo que está no Egito. Eles vão para o Egito porque tem uma grande fome na terra de Canaã, e, e Jacó desce com seus filhos, e o José, que é um filho de Jacó, que ele pensava que estava morto, porque os irmãos tinham ciúme e deixaram ele para morrer, e ele é levado por Potifar e vai para ser um, um trabalhador, né, nas terras do Egito. Ele vai ser vendido como escravo, mas pelos sonhos ele consegue traduzir os sonhos. Ele é um profeta e ele vai incentivar, né, e conversar com o faraó sobre o sonho, e vai mostrar que o Egito, como sair o Egito dos 7 anos de vacas magras. E ali ele tem uma importância muito grande no Egito. E com isso ele traz toda a sua família, porque a terra de Canaã estão passando fome. E depois o faraó, obviamente, que estava com José, morre. José vai ser, né, vai morrer também, e a tribo dele vai continuar ali crescendo, e depois eles vão ser escravizados pelo povo do Egito. E com isso vem o nosso querido Moisés. Moisés vai ser também chamado por Deus, sempre é Deus. Deus é a ação da história salvífica é sempre conduzida pelas mãos de Deus. Então é Deus sempre agindo. E com isso ele vai tirar, né? Moisés vai levar esse povo, né, no êxodo, durante 40 anos desse êxodo, até chegar à terra prometida. Aí na terra prometida é Josué. Josué vai entrar na terra prometida, e com isso vai ter a divisão das tribos, das 12 tribos, que são os filhos de Jacó. E ali 2 tribos vão ficar no Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, que são as tribos de Judá,
e a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos no reino do norte, capital Samaria. Então, nós temos agora dois reinos, um reino do sul e um reino do norte, depois da morte de Salomão. Moisés vai chegar, vem os juízes, depois vem Moisés, vem Josué, Josué entra, vem os juízes é o braço de Adonai no meio do povo, vai dirimir aqueles conflitos. Depois o povo não quer mais a teocracia, ele quer uma monarquia, ele fica impressionado como as outras nações que estão em volta dele têm rei e ele não tem. Então ele pede um rei e Samuel, aí nós temos o livro de Samuel, aí vai dar um rei, e o rei vai ser Saul. A gente tem que entender que essa passagem de uma teocracia para uma monarquia é um ensinamento muito bom que Deus dá para todos nós. Eu tenho Deus, mas às vezes eu quero um homem para representar esse Deus. E quando eu tenho um homem para representar Deus, geralmente não dá certo, né? E é isso que Deus mostra, dá Saul, né? Vai dizer para Samuel, dá Saul. Saul, eles vão entender que todo rei, por melhor que ele seja, é homem, e o homem peca. E com isso, Davi vai morrer, vai deixar seu filho Salomão, que vai construir o templo de pedra para Deus, não mais viverá em tabernáculo como viveu no Êxodo nos 40 anos, agora ele vai ter o templo dele de pedra, e ali ele vai ter o templo onde fará todos os sacrifícios, vai ter os sacerdotes, os levitas, as orações, a libação, tudo isso para Deus. E depois da morte de Salomão, o reino vai ser dividido em reino do sul e reino do norte. O filho de Salomão fica no reino do sul, que é, né, da linhagem de Davi. Então, cumpre-se a profecia de Natã, será Roboão, e Jeroboão vai ser o rei da tribo do norte, que é Samaria, sua capital. E depois disso, nós vamos vendo que no ano 722 vêm os povos assírios e com isso vai destruir o reino do norte. Teologicamente, a destruição é pela apostasia, porque no reino do norte tinha muitos templos, porque o nosso querido amado Salomão, os cachorros às vezes não me deixam dar aula, é brincadeira. O nosso querido e amado Salomão, o que faz? Salomão importa as mulheres, tem muitas mulheres. E essas mulheres vêm com toda a sua corte. E essa corte que trazem as mulheres de Salomão, tive que dar uma pausa que os cachorros estavam latindo muito. Mas voltamos aqui, que eu estava falando das mulheres de Salomão. Então, quando Salomão importa essas mulheres, ele importava também as cortes e seus deuses também, que todo mundo era politeísta, as mulheres que vinham da Etiópia, que ele gostava muito das rainhas etíopes, né? Então, vinha com seus deuses, né? As filisteias, cananéias, todo mundo era politeísta. Então, eles faziam, em vez de fazer, que não podia fazer um templo para ela cultuar os deuses dela no Reino do Sul, porque estava o templo de Deus, né? Javé, o templo de Deus, o templo do Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, ele vai fazer aonde? Lá no Reino do Norte. Fazendo no Reino do Norte, ele achava que estava tudo bem, mas aí começa a ter o sincretismo, a apostasia. Muitas das pessoas deixavam de levar o sacrifício no verdadeiro templo em Jerusalém para cultuar e levar o sacrifício onde era mais perto, em Gilgal, em Betel, aonde tinham outros templos. Então não levavam. Então com isso foi muito ruim. Então há toda essa divisão. Então vem os povos assírios,
destrói o Reino do Norte, não destrói o Reino do Sul nesta época, nós estamos falando de 722, por um simples motivo, porque eles, o pessoal do Reino do Sul, pagavam os impostos para o Reino do Norte, então eles não destruíram. Aí nós vamos ver que em 586 vem Babilônia. Aí Babilônia não perdoa. Babilônia vai pegar, vai destruir o primeiro templo, vai ser destruído o templo de Salomão e vai levar esse povo com 3 grandes deportações. Primeira deportação vai a classe alta, sacerdotes, escribas. Segunda deportação vai quem tem força para o trabalho, né? São os oríveres, os padeiros, as pessoas mais jovens. A terceira deportação já vão as pessoas mais velhinhas, mas que ainda têm uma utilidade. E o resto, como diz o profeta, né? É o resto de Israel. É aquele que nem Babilônia quis. Ezequiel, nosso profeta Ezequiel. Então ele vai dizer, nem Babilônia quis. É o resto de Israel, que vai ser chamado de Anuim. Quer dizer, o resto é o que sobrou, a sobra. Depois vem os persas, conquista a Babilônia, os persas, e o nosso querido Ciro, que é o imperador persa, vai dar o edito para que esse povo volte para Israel para reconstruir o templo e a muralha. Aí nós temos o período chamado da restauração e o período histórico do pós-exílio. Então nós temos na Bíblia 3 períodos bem definidos. O pré-exílio, antes de 586, o período exílico, que é o período do exílio de Babilônia, até o ano 515, quando esse povo volta do exílio, chamado período da restauração ou pós-exílico. Então, esse povo vai voltar de Babilônia e vai reconstruir o templo com Esdra e Neemias, não só o templo e não só a muralha, mas principalmente a unidade dos judeus, que está na lei de Deus. Então, Esdra, como Esdra vai ser escriba e sacerdote, ele vai novamente ensinar a lei. E com isso há uma unidade teológica e uma unidade política ao povo de Israel novamente. E com isso, nós vamos vendo que depois do persa vem a parte que é chamada grega, né? Que a gente chama do período intertestamentário, que nós vamos ter a profecia de Malaquias, é pós-exílica desse período, esse período com Alexandre o Grande. Alexandre morre, vai deixar os Ptolomeus cuidando, que são 3 generais dele que vão dividir o reino todo conquistado por Alexandre, que foi o mundo conhecido na época do Egito, e os Seleucidas da Síria. Então ali nós vamos ter eles querendo a região da Palestina, né? Vão brigar por essa região da Palestina. A cultura da época é uma cultura grega, apesar dos romanos já estão chegando perto, entendeu? Estão crescendo como uma massa de exército muito forte, mas a cultura é grega. O homem inteligente é grego, a cultura, a filosofia, os pensamentos, a civilização, a base de toda a civilização é helênica. Então, com isso, nós vamos ter a divisão da guerra e o começo muito forte do helenismo com Alexandre o Grande. E nesse período, né, dos Seleucos, dos Ptolomeus, que vão tentar, né, conquistar a Palestina, nós temos uma importante figura bíblica chamado Macabeus. E os Macabeus, que o nome já diz, é o martelo de Deus.
eles vão lutar contra essa invasão, é conhecida, né, sobre a revolta dos Macabeus, que vai lutar contra os Seleucidas, que vai dominar a Palestina nessa época. Essa época que eu estou falando é o ano 167 a.C., e vai ter uma revolta muito grande contra Antíoco IV, porque o Antíoco IV é que governava essa parte da Palestina. Então, com isso, há toda a cultura politeísta voltando para a Palestina, né? Porque devido à cultura helênica, e com isso volta o culto a vários deuses. Como o povo não pode cultuar, Macabeus, a família do Macabeu, que vai ser de uma dinastia dos Asmoneus. Aí nós temos o lindo Judas Macabeus, Matatias Macabeus, que são uma família que vai liderar essa revolta e vai purificar novamente o templo de Israel, porque o templo de Israel estava profanado com os outros deuses. Essa revolta vai crescer, vai ganhar muito apoio, e no século I, no ano 70, quando os romanos vão invadir a Palestina, eles vão destruir o templo de Jerusalém, o segundo templo. Eles vão destruir o templo primeiro, e no ano seguinte ele vai destruir a cidade toda de Jerusalém, e ali vai ter a maior diáspora. Vai ser considerada a maior do que a diáspora que teve de Babilônia. E ali eles saem e vão se espalhar pelo mundo. Isso vai durar até 1948, com a criação do Estado de Israel. Então a gente vê que nesse momento dessa destruição existe já uma forte organização romana. Aí os romanos, que eles são grandes, romano é maravilhoso, é um povo que vai construir as estradas e com isso facilitar muito o comércio, né? As especiarias vão ter comércio porque vão ter estradas. E com isso, os povos que viviam isolados vão começar, vai ter muito intercâmbio, não só cultural, mas também o intercâmbio comercial. E nesse momento da história existe uma chamada Pax Romana, que é a paz universal, porque se Roma dominou o mundo conhecido, só tinha um dominador, não há mais briga, não há muitas revoltas, o imperador é senhor do mundo, e com isso há uma paz. E essa paz vai ser duradoura, porque vai durar bastante tempo, até mais ou menos o final do século IV. Então, é uma paz, né, em relação a quem baixasse a cabeça para Roma. Mas nós vamos ter, né, os nossos queridos cristãos que vão ser perseguidos por Roma. Nós vamos chegar lá. Por enquanto ainda estamos nos rituais e símbolos judaicos que a gente já viu. Vamos ver as nossas festas judaicas aqui. A data das festas religiosas dos judeus são móveis, porque o calendário judaico é lunisolar. Um dia termina quando o sol vai baixando e a lua vai subindo. Isso é outro dia. Por isso, na Bíblia, na parte de Gênesis, é uma tarde e uma manhã. Entendeu? Se para entender os dias na Sagrada Escritura, tem que entender um pouco desse calendário judaico lunisolar. Então, não existe uma data como nós temos, dia tal comemora isso. Não, porque eu dependo da variação da lua. Então, quando a lua ela vai de lua nova para lua quarto minguante, é uma mudança do calendário. Então, nós vivemos, o dia é de acordo com a lua e o sol. Então, nós temos essa diferença. E nós temos a festa do Purim, que é a salvação do massacre do rei Assucro.
A Páscoa, que é a Peça, que é a comemoração da libertação da escravidão do povo judeu do Egito. O Shavuot, que é a celebração da Torá. O Rosh Hashanah, que é a comemoração do Ano Novo Judaico. O Yom Kippur, que é considerado o dia do perdão, onde os judeus vão purificar o espírito, vão fazer jejum. O Sukkot, que é maravilhoso, que é a festa da peregrinação dos 40 anos do deserto, que é muito bacana. Se faz as tendas, a festa das tendas. O Chanukah, que comemora o fim do domínio assírio e a restauração do Templo de Jerusalém, e o Simchat Torá, que é a celebração dos 10 mandamentos a Moisés. E com isso, nós demos uma boa... Gente, eu vou pegar uma água, espera só um minutinho. E com isso a gente está dando uma boa revisão do judaísmo, agora vamos passar para o cristianismo. Vamos nós. Vamos nós. Aqui, deixa eu ver aqui aonde eu estou. Vamos lá. Então, nós vamos vendo que o mundo, né, que nasce o cristianismo, é o mundo chamado mundo greco-romano, né? Então, é o mundo que o Novo Testamento vai proporcionar as informações desse mundo, está no livro de Atos. Se lembra que nós falamos na outra aula, o livro de Atos, né? Então, a gente tem que entender que esse mundo greco-romano, nós temos o idioma do comércio, é o grego chamado grego koiné, é o grego que que Lucas vai falar muito bem, né? Um grego que não é um grego clássico, mas é um bom grego, é um grego que era utilizado, era um grego coloquial. Então, nós temos muito do aramaico, que é uma língua bem mais pobre, mais usada naquela região da Judéia e também da região toda do Antigo Oriente Próximo, se fazia comércio e se falava muito aramaico. E também nós temos o grego koiné. Os romanos, por muito, eram governos separados, formavam grupamentos e se sentiam diferentes. Os romanos, o Império Romano, ele vai unificar, porque ele vai ter o poder de abrir as estradas, trazer toda a cultura e, com isso, ele vai trazendo toda esse intercâmbio cultural, intercâmbio comercial. O judeu vai ser o berço do cristianismo. Então, o judaísmo é o berço do cristianismo. Então, nós somos uma religião saída do judaísmo. E o judaísmo, ele é tolerado pelos romanos de maneira oficial. Por quê? Quando a gente fala que Roma domina aquela região, mas existe um rei judeu ali. E esse rei judeu, ele tem um acordo com o imperador romano. O imperador romano manda os seus governadores para aquelas regiões de domínio dele e deixa, pagando os impostos, ele deixa eles terem uma relativa autonomia. Então, eles têm uma tolerância com os judeus. Por isso que Jesus, quando nós vamos ver, Jesus vai ter 2 tipos de julgamento. Um julgamento do sinédrio, né? E um julgamento do pretório. O sinédrio é o julgamento que ele vai ter judaico, e depois o pretório é o julgamento romano. Ele tem 2 tipos de julgamento. Então, nós temos que o judeu, primeiro, ele tem uma religião diferente
dos outros, porque ele é monoteísta e vive no mundo politeísta. Para os romanos, ser monoteísta é uma coisa meio estranha, porque eles perdem dinheiro. Porque, sendo politeísta, o povo que é politeísta, eles tinham muitos deuses, e com isso se fazia imagem de deuses, totem dos deusezinhos, e com isso a gente tem festa para aquele deus, que aquele deus vai representar um protetor das cidades. Cada cidade tinha o seu deus protetor, cada tribo tinha o seu deus protetor, e com isso gera também, né, um centro muito comercial em torno da religião. Então, eles viam com maus olhos o monoteísmo. Primeiro, não se pode fazer, né, gravura, totem, estátua do seu Deus. Olha só. É um único Deus. Então, era complicado eles entenderem isso. Então, eles não gostavam muito disso, não. Nós vamos ver que tem os partidos políticos e religiosos que continuam, né, dentro do judaísmo, que nós vamos ver que nós temos o partido dos fariseus, os partidos dos saduceus, os zelotas, os sicários. Então, nós temos todos esses partidos dentro desse momento histórico, né, do domínio de Roma da Judéia. Então, o cristianismo vai nascer nesse contexto de uma unidade político-cultural de Roma e de um sincretismo religioso extremamente forte. Então, nós vamos ver que a expansão do cristianismo, ela se dá porque a igreja, né, em Pentecoste vai ser dada para os apóstolos, com a missão de ir e evangelizar a todos, né? Então aqui eu passo de uma mensagem sendo direcionada a um único povo e passo nesse momento a ter uma universalidade salvífica. Bota isso na cabeça, que isso é importante ter. A universalidade da salvação. Antes, a salvação era para um único povo. Quando vem o cristianismo, Jesus abre essa salvação para todos. Basta ter fé, diz Paulo. Então, com isso, nós temos a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que vem em Pentecostes para dar claridade, para levar essa mensagem de forma fidedigna. É o Espírito Santo que anima essa igreja, que glorifica essa igreja, para que leve a koinonia, que é a comunhão, a todas. Quem quiser fazer parte, basta acreditar, basta crer, basta ter fé que Jesus é o Filho de Deus. A igreja começa então a organizar-se, a possuir um estilo de vida próprio, começa a ter as reuniões nas pequenas comunidades criadas, nas pequenas casas, fazendo a ceia e a leitura da palavra. O cristianismo vai crescer dentro do judaísmo, com mais como se fosse um partido, como eu falei antes, os saduceus, os zelotas, os sicários. Aí ele começa a existir desta forma. Depois do Concílio de Jerusalém, é que nós vamos ser realmente configurados como igreja, como nós conhecemos hoje. Porque no Concílio de Jerusalém, que nós vamos ver Pedro e Paulo, quando ele vai dizer que não precisará mais da circuncisão, né, para se tornar cristão, que a mensagem tem que sair da Judéia e ir para todos os locais, porque a salvação é para todos. Essa ideia de igreja
para os gentios nasce muito da concepção de Paulo. E ali nós vamos ter as comunidades criadas por João, por Mateus, por Pedro, por Paulo, são comunidades, pequenas comunidades que vão crescendo e vão tomando vulto e vai estar durando até hoje, 2000 anos depois, fabulosa que é a nossa igreja, com a graça de Deus e Nossa Senhora. Então, os primeiros judeus eram judeus que se convertiam ao cristianismo, como eu já falei, são chamados de judaizantes. Mas quando Paulo começa a ter uma ideia diferente, eles voltam novamente para o judaísmo, porque eles não aceitavam, porque a circuncisão era a forma de se tornar filho de Deus para o judeu, porque é ali que está o pacto feito com Abraão, é a circuncisão. Então, a criança judaica, aos 8 dias de vida, é feita a circuncisão. Ali ela se torna da comunidade judaica. É uma forma de selar esse pacto com Deus. Então, quando Paulo diz que não precisa mais, aí esses judeus que no primeiro momento são chamados judeus helênicos, né, no primeiro momento vai aderir ao cristianismo, eles voltam novamente e não abraçam mais a nossa fé. E com isso nós temos essa missão, nós temos a conversão de Paulo, né? Paulo, ele vai ser um cidadão de Roma, ele tem um passaporte romano, por isso que ele tem muita facilidade, né, de andar pela região, porque ele tem esse passaporte, ele é cidadão de Roma, ele vem de uma família rica, o pai dele fazia tendas, ele estuda com grande Gamaliel, então ele é um homem de um saber teológico, de uma cultura muito grande, então com isso ele vai levando a mensagem e vai sistematizando a teologia. Ele vai falar de escatologia, ele vai falar de trindade, ele vai falar de, oh meu Deus, pneumatologia, ele vai falar de todas as questões que nós conhecemos hoje na teologia. Paulo vai sistematizar nas suas cartas, né? São as cartas paulinas, que é muito importante a gente estudar, que a gente vai conhecendo muito bem o pensamento de Paulo e com isso o pensamento da própria igreja, né? Então a gente vai vendo que esses gentios vão sendo batizados e incorporados dentro das comunidades cristãs. A gente vê que no capítulo 15 do livro de Atos, a gente vai ver o Concílio de Jerusalém, né? Pedro vai aparecer nesse capítulo pela última vez e vai ser substituído por Paulo. Jerusalém vai ser substituída por Roma. A importância do concílio para a história da igreja é que o evangelho vai ser liberado para toda a humanidade, exatamente como Jesus assim o planejou. Então, esse evangelho e com isso toda a salvação que era dada para um povo restrito, agora ela é universal. A salvação vai ser uma questão de verdade, de fé, um dogma. A unidade do evangelho vai ter a mesma unidade da igreja. A nossa igreja tem 4 notas distintivas: una, santa, católica e apostólica. Isso é a nossa igreja. A comunhão como o amor cristão. Então nós temos, né? Nós temos a fé, nós temos a caridade, caridade é amor, e a esperança é na vida eterna. Essa é a verdadeira esperança. São as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então nós cristãos, nós temos a consciência que nós devemos
estar com quem precisa, com os pobres, porque nós nascemos e nós também fomos rejeitados, nós fomos uma vez marginalizados, então nós não devemos marginalizar. Então nós somos uma igreja de inclusão. É essa igreja de inclusão que Jesus tanto quis. O personagem principal dessa missão entre os gentios vai ser o nosso querido Paulo. Então, Paulo, ele vai ter um significado para o desenvolvimento da fé cristã. O cristão, os gentios tinham que ser incluídos nessa história salvífica de Israel. Eles tinham que ser circuncisados, aí ter os ritos todos de purificação. Então, na concepção de Paulo, se eu tenho uma parte do cristão que faz isso e outra parte que não ia fazer, que são os gentios, eu não teria uma única igreja, nós teríamos duas igrejas, uma igreja bipartida. Então, Paulo não aceita esse tipo de questão. Então, ele vai fazer que a... Ô, gente, desculpa, mas são os cachorros, meus filhos. Cachorro late aqui que é o inferno. Então, como eu estava dizendo, Paulo, ele vai fazer dessa igreja uma igreja unida. Então, ele diz, basta eu ter fé, basta eu acreditar que Jesus é Kyrios, é o Senhor, que ele se fez Logos, verbo, né? Verbo encarnado para o João. João é lindo, né? Jesus é o verbo encarnado. Então, Paulo, ele vai usar essas palavras, né, que vêm, né, da cultura grega para que os gentios pudessem entender o que era Cristo. Cristo era Kyrios, né? E Quírios era muito usado para o imperador romano, né? O termo. Então ele está dizendo que Jesus é Senhor e é Senhor de tudo e de todos. Então o evangelho chega também não só à classe alta, mas chega primeiramente a essa classe marginalizada, as mulheres, os pobres, os escravos, porque o conceito da graça no cristianismo é gratuita. A busca da salvação é pessoal. Você pode buscar a sua verdade, aceitar Jesus em seu coração e fazer dele o seu Senhor, o seu Kyrios. Então essa mensagem vai se tornando uniforme e o povo vai dando um não à idolatria politeísta. E assim todos os gentios começam a ter um estilo de vida cristão ético e monoteísta. A pregação vai ser muito forte pelo ensino e testemunho, e com isso eles vão ter eles vão concentrar todo o seu ensinamento, no primeiro momento, nessas comunidades. Vão ser feitos através das cartas, através dos testemunhos pessoal, que é muito importante. Nossa igreja, infelizmente, a nossa igreja dá muito pouco testemunho da nossa fé. Então é importante nós darmos testemunho, que às vezes eu toco seu coração muito mais fácil pelo testemunho do que por toda a minha sapiência, né? Então a gente não... Às vezes é muito importante deixar um pouquinho, abrir o coração e falar desse amor que nós temos por Jesus, esse amor que nós temos pela nossa igreja, e nós temos que entender um pouco do outro, para a gente também levar essa palavra, levar essa abertura da salvação a todos que quiserem dar o seu sim. Então, na próxima aula, nós vamos continuar daqui, que nós fizemos uma boa revisão. Espero que vocês gostem e qualquer coisa que não entenda,
eu vou começar a aula sempre 15 minutos antes, para que vocês possam ter um feedback comigo, tirar alguma dúvida, tá bom, meus queridos? Sabe que a professora está sempre aberta para qualquer dúvida ser esclarecida, desde que eu também consiga esclarecer, né? Um beijo grande para todos vocês, um feliz final de semana, meus amores.